Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que sempre tem uma novidade boa para você e com um excelente intuito de levar para vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Que hoje também estaremos avante nesse processo. Professor, escritor Davi Vega está nos visitando mais uma vez. Antes de passar diretamente para ele, eu quero deixar bem claro, como deixo sempre, que o programa não tem nenhuma inclinação, não tem nenhum viés étnico, religioso, político, filosófico, nada. A única exigência que fazemos, isso é uma questão fechada, cerrada, é que o escritor ou o profissional da área livreiro literária, que aqui se sente, tenha um bom conteúdo e principalmente um conteúdo honesto, que seja a sua própria necessidade, que é o caso do nosso amigo Davi Vega, que é professor, sociólogo, pesquisador de história e trouxe ao mundo numa segunda edição, que é muito rara nos nossos casos literários, Cadarços Brancos, entre o sonho e a barbárie. No meu modo de ver, é uma profunda pesquisa socioantropológica. Estou certo, professor? Sim, bebe um pouco de cada fonte das humanas, né? Um pouco da ciência política, da antropologia, da sociologia, né? Essa antropologia e sociologia que praticamente caminham juntas, né? Principalmente num país como o Brasil. Eu acho que a gente até comentou alguma vez sobre isso, que nos países considerados periféricos, né? Não os centros de produtores de teoria, as áreas das humanas elas confundem muito, né? Então, às vezes você tem o caso de um sociólogo que acaba fazendo um trabalho mais inclinado para a filosofia, um filósofo que faz um trabalho inclinado para a política. Então, elas vão se mesclando, né? Elas vão basicamente se unindo assim, bastante, né? E uma coisa interessante também, Ralph, é que no livro eu tentei também trazer um pouco de uma questão mais lúdica, né? De uma questão que envolve um pouco as histórias pessoais de pessoas que eu conheci dentro atrelado às culturas e os movimentos que eu pesquisei, pelo viés de um personagem que eu emprestei a minha identidade a ele, né? É um alter ego, vamos dizer assim, né? Eu emprestei alguma coisa da minha história. Avatar. Agora Avatar. E esse personagem ele vai apresentando toda a obra e você vai tendo uma progressão do pensamento desse personagem, como ele vai se radicalizando, quando ele vai adentrando a esse mundo, essa balbúrdia de ideologias, de utopias, de uma série de ideias que hoje em dia a gente, como Fukuyama, né, fala que é o fim da história, né, chegamos ao fim da história. Caiu o Muro de Berlim em 89 e as grandes ideologias utópicas chegaram ao fim, muitas pessoas pelo menos defendem isso, né? E é interessante que esses jovens aí são jovens que tentam resgatar pelo menos resquícios ou alguma coisa que lembra um mundo que é um mundo extinto, né? Vamos começar pelo começo. Claro. Por que Cadarços Brancos? Então, os cadarços é basicamente um código de ética, um código de conduta que alguns grupos adotam, né? E eles têm variadas cores. Cada cadarço representa uma determinada banca ou tribo, ou não gosto dessa palavra tribo, mas um determinado grupo de jovens, né? Um grupo ideológico. Um grupo ideológico. O cadarço branco, na época das grandes desfiles militares, né? Principalmente aqui na América Latina, inclusive quando a gente tinha o regime militar, no cerimonial dos militares, eles colocavam o cadarço branco, que significava que eles não estavam na ativa ou numa operação de guerra, era uma operação cerimonial, de paz. Então, muitas vezes o cadarço branco pode indicar paz, quando um jovem sai com o coturno e a bota com o laço branco, que significa que ele está saindo para curtir, que ele não quer realmente briga, nem nada disso. Não está a fim de confusão. Não está a fim de confusão. E tem uma outra leitura do cadarço branco, que é uma leitura terrível, né? Que envolve a questão do racialismo, como eles chamam, ou do racismo, mas é bruto mesmo, falam racismo, né? Que eles falam que é a supremacia do branco em relação ao negro. Supremacia ariana. A supremacia de um grupo étnico, né, que eles consideram arianos, que são vários segmentos dentro do grupo dos arianos, né? E, enfim, os neonazistas têm essa interpretação do cadarço branco, né? E os punks usam os cadarços brancos também, mas com uma intenção de ridicularizar a questão do militarismo e tudo mais. São grupos
basicamente muito beligerantes, né? Muito beligerantes. E eles não se dão. Basicamente, inclusive, o curioso é que os skinheads eles são antigos, né? Mais antigos que os punks, né? Inclusive, né? Surgiram em 69. Diferente do neonazismo que a gente conhece atrelados a eles hoje, eles eram um grupo antirracista que surgiu com o convívio de jamaicanos, imigrantes jamaicanos, negros, caribenhos na Inglaterra e a juventude operária britânica. Desse grupo surge um grupo chamado Rude Boys, né, que eram os garotos rudes, que diferente dos hippies da época, né, que eram pacifistas, eles eram pela violência, né, eles louvavam a virilidade, a cerveja, o futebol. E a partir desse movimento, divisões começaram a surgir, né? Na França, basicamente, surgiu os Reich, que são os skinheads comunistas e anarquistas, né? Que foi muito forte na França. E o National Front, que era um partido de extrema-direita da Inglaterra, viu um potencial nesses jovens e tentou cooptar esses jovens para ser infantaria dos movimentos e das ideias deles, né? Daí começa a segregação, daí começa o racismo, ou racialismo, como alguns deles chamam, e começam a ter várias subdivisões. Hoje você tem jovens que tentam fazer um resgate das ideias dos skinheads tradicionais, são os originais, né, que são antirracistas e tudo mais. É curioso isso, né? Eles tentam tirar esse estigma de racistas, né? Porque eu, quando ouço skinhead, eu vejo violência. Sim. A minha leitura é de violência. Sim, sim. E há uma facção dentro do skinhead que quer lutar contra essa imagem. Sim, tem Nunca tinha ouvido isso. Sim, tem uma tentativa muito forte de tirar esse estigma de racista e de violento que eles têm. Inclusive, grupos que são ligados à esquerda, né? E eles têm grupos que é de skinhead contra a homofobia, por exemplo, né? Que eles vão nas passeatas LGBT e tudo mais e lutam por inclusão dessas bandeiras e, enfim, dessas pessoas, desse segmento, né, desse nicho. É interessante isso. Um grupo que sempre foi atrelado ao fascismo, né, e tudo mais, hoje você tem segmentos que tentam descolar essa imagem. É interessante que você descobriu porque você foi pesquisar, porque a mídia não mostra isso. Sim, eles têm em comum, né, tanto os da esquerda quanto os da direita, tem uma crítica muito forte à mídia, né, porque a mídia tende a colocar todos eles dentro de um caldeirão só, né? Então, se você vê um jovem de cabeça raspada, com uma jaqueta bomber, com patches colados e tudo mais, eles não distinguem se o cara é comunista, ou se ele é anarquista, ou se ele é nacional-socialista, que são os neonazistas, enfim, ou se é integralista também, nacionalista ao Brasil. Então, eles categorizam como sempre sendo de um segmento e aí isso gera a revolta por aqueles que, por exemplo, não são neofascistas, estarem sendo apresentados como defensores de intolerância e tudo mais, né? Como que você permeia por este meio? Porque não deve ser muito fácil você não pertence a nenhuma tribo dessas, que eu saiba, não sei se pertence ou não. Não. E como é que você é recebido no lugar dele? Como é que você conseguiu levantar esse tapete? Então, é um pouco da minha trajetória pessoal também, né? Porque eu cresci ouvindo as histórias do meu avô, da Guerra Civil Espanhola, que lutou do lado dos nacionalistas contra as brigadas internacionais e tudo mais. Eu sempre fui muito encantado com essa... E fui apresentado ao mundo das humanas, né, que é a área que eu trabalho hoje, graças a esses exemplos históricos familiares, o fato de ser filho de imigrante, tudo isso sempre me contribuiu muito para esse tiro inicial, né? E quando eu estava no ensino médio, né, fazendo o antigo colegial, eu conheci jovens de tribos diferentes, que era um colégio central, e era um colégio que vinham pessoas de todos os lados de São Paulo, até da grande São Paulo também, então era muito diversificado esse colégio, tinha uma diversidade muito grande. E eu conheci jovens skinheads naquela época e jovens punks também. E aí foi com esse contato na escola e através dos assuntos que a gente tinha em comum, de falar sobre guerra, sobre participação de algum avô, de algum familiar em algum conflito e tudo mais, que eu comecei a me aproximar deles. Esse trabalho é um trabalho que já vai completar 10 anos já, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vim ao programa falar da primeira edição do livro, já vai fazer quase 10 anos praticamente. Já tudo isso? Quase 10 anos. Então, naquela época, estava tudo ainda muito fresco, muito recente na minha cabeça. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, né?
E aí já se vão lá 10 anos, né, praticamente. Você tá velho, hein, meu? Tô ficando velho mesmo. Escuta, me fala uma coisa. O que dentro da tua... Eu falei que você fez uma análise antropológica, porque eu acho que não existe sociologia sem antropologia. As duas estão ali caminhando lado a lado. Com certeza. Que leva um jovem a entrar? Qual é a pedra de toque para eu escolher o skinhead fascista, o skinhead homofóbico, o skinhead não homofóbico? O que leva? Porque o jovem, a gente sabe, ele está sempre em ebulição. Faz parte do DNA da juventude, ponto e basta. E tem que ser assim, senão as sociedades jamais se transformariam. Ponto. Eu acho legal. Alguns resultados não, mas eu acho legal esta evolução. Eu chamo isso de evolução. Sim. Mas o que leva, por exemplo, um jovem a aceitar o Estado Islâmico, por exemplo, o skinhead, ou em suma, as suas diversas... Vou me tornar um punk, vou me tornar um funk, sei lá. Em suma, qual é a tua definição, doutor, desse caso? Olha, eu tenho um pensador, inclusive, que alguns admiram, que é o Tom Metzinger, né? E ele fala que, basicamente, esses jovens skinheads, eles procuram desesperadamente uma questão de reconhecimento de ideias ou de um conjunto de dogmas que é extinto hoje em dia, que são extintos hoje em dia. E o que acontece é que muitos deles têm uma inquietude de contestar por que a gente tem um sistema que aceita determinadas ideologias, determinados grupos, vamos dizer assim, e o que eu defendo ideologicamente, seja da viés político, eu não tenho espaço para tal. Então, por exemplo, esse é um dos fatores, tem mais fatores também. Tem uma questão antropológica de dizer que a gente tende a viver em grupos e do auto-reconhecimento. Identificação. Identificação e a questão de reconhecimento também, né? Você sempre juntar os seus iguais. Acontece que, nessa questão política especificamente falando, principalmente entre os nacionalsocialistas, eu acredito que é a questão do revisionismo, né? Porque muitos deles são revisionistas da história e eles gostam de versões da história que muitas vezes não dizem nas escolas, nas universidades. Enfim, tinha uma editora do alemão S.E. Castan, né? Siegfried Ellwanger Castan, do Rio Grande do Sul, que ele lançou livros negando o Holocausto, todo um estudo de um americano, o relatório Leuchter, né, que falava que as câmaras de gás eram só para matar percevejos e não seres humanos. E aí os jovens acreditam nisso e ficam encantados com isso, né? Não é à toa que os déspotas, tanto Stalin quanto Hitler, quanto Mussolini, investiam na juventude, porque o jovem, quando ele incorpora algo, ele põe algo na cabeça, ele vai até as últimas consequências, né? A gente vai crescendo e vai ficando cada vez mais cético, né? Eu me considero hoje uma pessoa meio cética por uma série de coisas. Do alto dos seus 30 anos... O desencantamento do mundo, né? Escuta, só que o jovem vai até as últimas consequências. Vai mesmo, né? E é uma massa muito fértil de manobra, né? Sim. Infelizmente. Aí quanto menos culto, menos cultura, menos educação, mais fácil de se manobrar. Isso faz parte até, no meu modo de ver, de um processo de gestão governamental. Sim. Vamos deixá-los dessa maneira, que assim a gente consegue... Bom, escuta, tem rapidinho, porque nós já estamos terminando. Certo. Tem um caso lá, que eu gostaria que você me falasse, de uma princesa ariana hindu, princesa do arianismo hindu, não é isso? Sim. Um capítulo que eu achei interessantíssimo aqui. Conte-nos, por gentileza. É que, principalmente entre os nacionalsocialistas, eles resgatam muito a mítica, a questão do neopaganismo, né? Então, muitos deles acreditam nas religiões germânicas, né? No Valhalla, no Odin, nas Valquírias. E também admiram, e na época do nazismo, eles tinha a Ahnenerbe, que era ligada à SS, que eram cientistas que iam para o mundo todo pesquisando as origens dos povos e para ver se tinha alguma relação com os arianos. Foram até o Himalaia. Uma expedição, inclusive, veio para a Amazônia, veio aqui na floresta amazônica, procurar resquício dos vikings que tinham chegado nas Américas, né? E essa princesa do arianismo hindu, ela é a Savitri Devi. Ela era uma política,
uma politóloga, né, e política também ativista de origem francesa, né, e ela elevava a questão dos brahmanes da Índia, né, ela falava que os brahmanes eram um grupo... A casta superior da Índia, né, e que eles eram descendentes direto dos arianos também e tudo mais. Então, eles acreditam no vril, acreditam no... Enfim, que alguns falam que o Hitler era filho de Odin, que era como se fosse o Thor, enviado à Terra. Então é toda uma balbúrdia misturado com das religiões pagãs célticas e germânicas com religiões hindu. E hoje em dia tem um segmento que é atrelado à questão do islamismo, que é a questão palestina também, que existem neonazistas que se identificam com movimentos, por exemplo, como Hezbollah, dos xiitas lá do Líbano, e alguns sunitas também, de outros lugares, principalmente por conta da questão de Israel, né, deles se oporem ao sionismo de Israel, os sionistas e tudo mais, né. O interessante, Rafa, é que eu coloco cito isso no livro, falo de uma certa forma assim, até carregado de emoção pelo viés e os olhos do personagem, mas a intenção é justamente desconstruir o personagem em um certo momento do livro. Você tem a construção, a progressão do personagem e depois a queda. Assim como foi o Terceiro Reich, ascensão e queda, né? Sim. Porque é uma coisa até absurda a gente achar que um império vai durar dessa forma. Tudo que tem início tem um fim. Tem um fim, e da forma com que ele se instaurou e o regime da forma com que ele foi, com certeza ele ia cair, né? Vamos supor, depois que o Hitler morresse, quem seria o próximo? É a mesma coisa que o Napoleão. Napoleão morreu, quem foi o próximo? O sobrinho dele lá, o Napoleão III, né? De Luiz Bonaparte, tentou lá... Não pega, mas não conseguiu, não conseguiu. Cola. Mas, em suma, e essa princesa Ariana, qual é o papel fundamental dela nesse imbróglio todo aí? Principalmente entre as meninas, né, as skin girls, as que se identificam com ela e tudo mais. E ela era nazista, a Séverine de Vimes, era declaradamente nazista, apoiava o eixo e tudo mais. E um pensador chileno também que acompanhava essa onda, que era o Miguel Serrano, né, que tinha contato com os nazistas que fugiram para a América do Sul, né. E principalmente essa questão do neopaganismo, né? Essa questão do neopaganismo é bem elevada. Pelo que eu entendi, esses movimentos todos aí, todos eles, nesse kit todo de revolução ou evolução, não tem machismo, né? Tem homem e mulher, ou qual um deles especificamente... Não entra mulher aqui de jeito nenhum. Não, aceitam garotas, mas predominantemente é masculino, né? Masculino. Porque a procura feminina que se identifica com esses grupos é muito menor do que a masculina. E existe algum grupo feminino ligado a isso? Tem as skin girls, né? Que é um segmento da cultura skinhead, né? Voltada às garotas. Elas raspam a cabeça e deixam uma franja e dois filetes de cabelo aqui em volta da orelha, né? E essa é uma opinião infeliz talvez minha, mas a própria menina que vai para um grupo desse é muito masculinizada também. Embora de alguns segmentos condene a homoafetividade e tudo mais, a menina é muito masculinizada também. Eu acho que acaba indo para essa questão de violência, de briga. Então tem uma certa masculinização da mulher também dentro desses grupos, né? É uma pena, mas eu acho que faz parte do giro, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bom, meu caro, desafortunadamente nós estamos encerrando. Tudo bem, eu agradeço. Meio minuto, vai para não encerrar assim tão abruptamente. Pode falar. No Brasil, esses movimentos se encerram, melhoraram, se ampliam, porque isso é mundial, né? Isso é mundial. Nos anos 80, ele chega nos anos 80 no Brasil, né? Com os Carecas do Subúrbio, depois com os Carecas do ABC, os punks, o começo do fim do mundo, um festival que teve em 82, no Sesc Pompeia, mas hoje hoje diminuiu muito. É raro você ver um jovem que acaba indo para essas ideologias, né? Eu acredito que é por conta dessa era pós-moderna nossa mesmo, que basicamente rejeita qualquer tipo de
de profundidade, às vezes num tema político, não sei, ou a tecnologia. Muitos acabaram migrando para a internet, né? Antes eram gangues de rua, que aprontavam, bebiam nos bares e tal. Agora migraram para a internet, com fóruns, com sites. Tá muito mais fácil, né? Migraram para a internet. Meu amigo, alguma outra obrinha no forno? Eu estou escrevendo Este cunho social antropológico? Não tanto social antropológico, mas eu estou escrevendo um romance de aventura, né? Eu sempre quis escrever uma ficção de aventura. Desde criança sempre quis escrever uma aventura. Portas abertas, hein, velho? Um dia, se eu conseguir publicar... Você já tem até um crachá disponível aí. Poxa, muito obrigado. Obrigado, meu caro. Muito obrigado. Receba todos os nossos agradecimentos, que você continue assim, fluido. Muito obrigado. Preciso, pesquisador, profundo, que vai até a exaustão. E é uma pena que nós não tenhamos mais tempo para você discorrer um pouco mais do assunto, que eu sei que isso é apaixonante. Sim, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, a amizade também e estamos prontos para o que deve vier. O próximo livro está aqui, hein? Tranquilo, pode deixar. Pessoal, conversamos com o David Vega, que trouxe ao mundo um livro de paixão, de muita profundidade, mas com muito esclarecimento, que isso eu acho muito legal. É um professor, tem muito boa didática, sabe se expor e principalmente escrever muito bem. Ele trouxe ao mundo Cadarços Brancos entre o sonho e a barbárie. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima semana com os agradecimentos de sempre ao pessoal da técnica, Marisa Laguedes, site www.com, que nos abre todas as portas do universo lusófono, e a vocês pela dedicação, pela paciência, pela amizade de sempre. Até a próxima semana. Tchau, tchau.